E hoje eu estou com ele aqui em minhas mãos, o Motorola Moto G71 5G. Pois bem, é um smartphone preparado para o 5G? Mas será que esse celular é arretado mesmo? Eu já tive olhando aqui umas configurações e tem uma coisa que tá me encafifando. Eu tô aqui, rapaz, me roendo, mas calma, que a gente vai comentar sobre isso. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Mas vamos lá, pessoal, sem mais delongas, já vamos tacar o canivete para cima e vamos abrir aqui essa caixa. Caixa essa, pera ainda, primeiro deixa eu tirar esse... Eu vou tirar esse plástico, saia, que eu quero mostrar pro pessoal, umas coisas aqui. Primeiro de tudo, cores vibrantes, tela Max Vision de 6.4 polegadas, Full HD Plus OLED. Aí quando a gente vê esse OLED aqui, a gente enche os olhos, né? De eita, pega, é isso que eu quero. Só que aí é onde o bicho pega. Por quê? Porque realmente as telas OLED têm um brilho maravilhoso, né? Umas cores incríveis. Só que eu acho que tá faltando um negócio nessa tela. Tá faltando e eu vou comentar com vocês lá na frente. Mas vamos olhar aqui outras configurações importantes, que é a super bateria de 5.000 mAh mais carregamento Turbo Power de 30 watts de potência. Fotos sensacionais, câmera tripla de alta resolução. A gente vai testar essas câmeras, temos que testar. Por quê? Porque é importante, eu preciso mostrar para vocês a qualidade, porque às vezes você tá de olho, né? Você, tu é doido, eu vou comprar. Calma, assiste o vídeo todinho, olha as fotos, presta atenção nos detalhes para ver se esse aparelho aqui é adequado para você, que tá de cabeça para baixo. É adequado para você, porque às vezes não é isso que você quer, ou às vezes é isso que você quer. Então você faz uma escolha 100% correta com a sua necessidade. Por isso que eu sempre digo, assista o vídeo de cabo a rabo. Dito tudo isso, agora vamos fazer o seguinte, tirar ele daqui, botar aqui. Aqui a gente tem basicamente as mesmas informações que tinha lá na caixa. E sim, pessoal, ele tem o cheirinho, sim, aquele cheirinho específico que a Motorola desenvolveu para colocar nos seus aparelhos, em alguns modelos, não bota em todos não. Esse aqui tem, não é muito forte não, mas tem. E se você não sabe do que eu tô falando é porque você não tá inscrito no canal, então já cansei de tacar o dedo no botão de se inscrever aí e ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos e assistir os vídeos, porque é importante demais para você ficar ligado, rapaz. E clique no gostei, já aproveita que você já tá aí por baixo mesmo, já taca o dedo no gostei aí. E assim, realmente esse tá um pouco mais fraco o cheiro. Se você não sabe do que eu tô falando, vai numa loja, num quiosque da Motorola, no shopping, em algum lugar, e cheira pra tu ver. Lembrando que lá no quiosque eu não sei se eles vão deixar você tá cheirando a caixa, né? E lembrando que não são todos os aparelhos. Moto G100, Moto G200, esses aí tem. Aqui já temos o aparelho com a sua capinha. Isso é legal, eu gosto, porque a Motorola bota capinha nos seus aparelhos. Isso é importante demais. E temos aqui a traseira do bichão, azul. Lembrando que ele tem na cor verde também. Esse detalhe da câmera aqui também, que eu particularmente gostei. A Motorola tá adotando isso aqui nos seus novos modelos. Eu achei interessante, achei bonito. Leitorzinho de digital aqui na traseira também, tá legal. Indústria brasileira aqui embaixo, ó, indústria brasileira super clean, super limpa, né, essa traseira. O aparelho não é grandão, não é gigantão, eu vou tacar o dedo no botão aqui de ligar e desligar, igual vocês fizeram aí no botão, né, de gostei, no negócio aí. Beleza, já tá ligando aqui, câmera frontal, já a gente testa. Ele é esbelto, né, ele é fininho, não é aquela chapolana não, mas deixa ele aqui de lado, porque eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, é o que vem dentro da caixa também. Que aqui não deixa de ser um unboxing, né, gente? É um unboxing misturado com pré-review e tudo mais. Hands-on, que a galera chama. Acho que é basicamente isso que vem aqui, ó. Que vem um guiazinho rápido para você se localizar, saber o que é o que, né? Cada ponto aí. Aí aqui temos a chavinha ejetora. Jaziel, mostra o slot do chip, macho. Eu gosto quando tu mostra. Tudo bem, calma, gente. Se acalma que eu vou mostrar. Ó. Eu já vou tacar ele aqui. Vou puxar aqui o slot, porque é um slot, na verdade eu ia dizer que era um slot híbrido, mas não é. Só pega chip, não pega cartão de memória não, viu? Ó, não tem buraco para cartão de memória não. 2 chips ou um chip, você que sabe. E outra coisa, tem a borrachinha aqui para dar aquela protegida contra água, líquido, né? Alguma coisa que venha a esbarrar aqui. Mas calma aqui, né? Pelo que eu pesquisei, não é a prova d'água. Então não vai botar na piscina, não vai entrar, não vai molhar não, pelo amor de Deus. E aí não vem mais nada, é? Calma, gente. Vem, rapaz, tu é doido, é? Tá pensando que aqui a Samsung que começou, quer dizer, na verdade, a Apple começou com essa safadeza de tirar os acessórios de dentro da caixa. A Samsung eu for atrás,
que aonde o boi vai, a vaca vai atrás. Ou então a vaca, o boi... Vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Pois é, a Motorola ainda, e espero que continue, manda acessórios. Inclusive, ó, cabo USB-C, como teria que ser mesmo. Fonte, olha só, o carregador aqui de 30 watts de potência. O celular suporta 30. Eles mandam um... Eita, meu Deus do céu, que tá difícil hoje, viu, gente, fazer esse unboxing aqui. Mas vai dar certo. 33 watts de potência, rapaz. O que é uma carga bem aceitável para essa categoria, né? Não tá ruim não, tá bom. E aí vem aqui, ó, fone de ouvido. Isso é difícil, gente. Hoje em dia, meu Deus do céu, tá mais fácil achar perna em cobra do que fone de ouvido em caixa de celular. Pronto, mas tá bom, né, gente? Ó, já veio o que tinha de vir. Aí só que a gente pode criticar ainda um ponto. A gente ainda dá para criticar, né? Película. Ó, não vem película. Nem aquela simplesinha de plástico, só para dar aquela seguradazinha nos arranhões, aqueles leves arranhões, né? Não vem, né, Motorola? Vamos, né? Vamos completar o pacote? Manda a películazinha também, instalada já de preferência, para não vir com bolha, né? Para a pessoa não botar e ficar com bolha. Mas vamos fazer o seguinte, gente. Deixa eu configurar esse celular. Vou configurar sim, vou instalar umas coisas, vou tirar umas fotos. E volto aqui para contar para vocês as minhas primeiras impressões com o Motorola Moto G71 5G. E se tem uma coisa que a gente já percebe logo de cara ao olhar para a tela desse smartphone é que as cores e o brilho são arretados demais, gente. Realmente nós temos uma tela aqui lindíssima. Eu mexo, tanto que eu vou virando ele para o lado ali e mesmo assim a visibilidade continua quase que intacta. Conseguimos entender perfeitamente o que está sendo mostrado. Isso quer dizer que o ângulo de visão é muito bom. Mas calma lá que nem tudo são flores, gente. De fato, como eu falei lá no começo do vídeo, tinha uma coisa aqui, na verdade uma coisa aqui que estava me preocupando. E agora eu pude confirmar. Essa tela, por mais linda que seja, não tem nem 90 nem 120 Hz, ficando ali apenas nos 60 Hz. Motorola, ei, faz isso não, rapaz. Tu é doido, um celularzinho desse, arretado, bonitinho, show de bola. Merecia pelo menos 90 Hz nessa tela de taxa de atualização, para a gente ter a sensação mais lisa quando estivesse mexendo nele. Infelizmente, ele não tem. Mas vamos ver sobre o sistema operacional. Vou logo entrar aqui em configurações sobre o telefone, versão do Android, aqui ele, rapaz. Versão do Android 11? Como assim, Motorola? Mande a 12, vá. Mande a versão 12 para ele, rapaz. Tu é doido? Não fique demorando não, minha filha, pelo amor de Deus. Já aqui em sistema, temos as opções de gestos, né? Onde você pode abrir a barra de notificações usando o leitor de digital. Eu vou arrastar assim, ó. Se liga o que vai acontecer. Arrasto aqui, olha só, já baixou a barrinha aqui. Eu faço o movimento voltando. E aí, olha só, já escondeu. Vamos, venha de novo. Venha de novo. E agora volta. Vai, volta. Aí, rapaz, voltou, funcionou. Se a gente vem, aqui temos várias outras opções. De abrir a câmera rápido, o que é que eu faço, Reziel? Você pode marcar essa opção, dar 2 cliques no botão de ligar e desligar e ele vai abrir a câmera. Ou não precisa marcar nada e fazer o quê? Fazer aquele movimento de chacoalhar o celular. Já abriu. Aí você faz de novo, ele muda para a câmera frontal. Já já eu falo sobre essas câmeras, tá? Reziel, e o negócio do flash lá, macho? Tem como ligar? Tem, ó. É só fazer isso aqui. Já ligou, fez de novo. Apagou. Legal, né? Inclusive tem um aplicativo Moto aqui que você consegue fazer muito mais coisa, né? Ó, vários outros recursos com gesto, câmera instantânea para desbloquear o dispositivo. Eu recomendo muito que você que tem um Motorola entre aqui nesse aplicativo padrão Moto e vá configurando, vá futucando, vá mexendo, vá lendo sobre aqui, sempre de estudo o que vai acontecer direitinho. Recomendo demais que vocês façam isso porque dá uma incrementada no celular, deixa ele mais arretado. Mas deixa eu abrir um joguinho aqui, COD. Eita, Reziel, só COD? Só COD. Desse jeitinho, inclusive já estava aberto aqui. Se liga só, gente, nós temos aqui um processador da Qualcomm, tá? O Snapdragon 695, um processador legal, né? Ele tá saindo em muitos celulares de várias marcas diferentes. Por quê? Porque é um processador que oferece uma boa velocidade, vários recursos interessantes, inclusive o 5G, e tem a proposta aí de não ser muito caro, né? Infelizmente, os aparelhos não estão chegando aí tão baratinho nem nada,
Mas, né, a tendência é que com o tempo, o passar do tempo, esses aparelhos que vêm com esse processador diminua bastante de preço e se torna uma opção muito, mas muito interessante em termos de custo-benefício. Custar pouco, entregar basicamente muito, inclusive entregar o 5G. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês também é sobre isso aqui, ó. Áudio. Gesiel, ele é estéreo, sai som dos dois lados, negativo. Se eu tapar aqui, acabou, ó. Tirei, tapou, tirei, tapou, só sai som aí. Infelizmente, ele não é estéreo, mas olha a qualidade que ele roda, ó. Qualidade, rapaz, é qualidade. Oi, eita, já tem um cabo atirando em mim ali, o filho de uma égua. Ei, menino, não atire em mim não, pelo amor de Deus. Pra não passar vergonha aqui. Eita, tem uns cabos aqui, ó. Olha, tome, se lascou todo. Pronto, matei, morri, mas matei. Filho de uma égua. Eu vou derrubar aquele cabo lá que me matou, se liga, ó. Ah, miséria. Toma ele no meio da funça, caba safado. Miserável. Não foi você não, mas você vai pagar também. Esse cabo é meu amigo, será? É não, rapaz, olha. Ah, foi esse aqui. Aí, tome. Era ele? Não sei se era ele, mas lasquei um dedo aqui, passei o dedo pra cima e o filho da égua se lascou todinho. Mas como vocês estão vendo, ó, tá rodando liso, tá rodando bem. Danilão já jogou aqui, eu já joguei e ele tá se saindo bem, viu? Tá se mostrando aqui bem competente quando o assunto é jogo, rapaz. Ei, me espera aí, otário, vem cá. Ei, rapaz, ligeirinho, vem aqui. Cadê ele? Vem aqui. Rapaz, o bicho fugiu, velho. Filho de uma égua. Mas se liga só o que eu ia falar pra vocês, ó. Ah, foi você? Era você? Ah, e se lascou todinho? Ó, tem um aplicativo Moto aqui, aonde você pode bloquear chamadas, bloquear notificações, modo de bloqueio, um filho de uma égua me matou ali. Alto desempenho, eu já deixei marcado aqui para ele puxar a potência máxima do processador. Captura de tela, gravador de tela, compartilhar, fazer stream direto na Twitch. Configurações e adicionar aplicativos, caso você queira aqui, ó, Twitch, WhatsApp, Facebook, entre outros, vários outros na verdade. Mas eu acredito que, né, adicionar esses aplicativos aqui na lateral vai acabar atrapalhando bastante a jogatina. Então, se você quiser ser filho de uma égua. Se você quiser ser caceteiro igual a eu, jogando aqui, recomendo que jogue em tela cheia. Filho de uma égua, vou sair desse jogo aqui. Palhaçada aqui, rapaz. Mas aí você deve estar perguntando, Gesiel, mas tu falou um bocado de coisa aí, não disse da memória RAM e do armazenamento interno. Calma, gente, eu vou mostrar, ó. Sobre o telefone, aí você vem aqui informações do hardware e aqui ele já diz, ó, 6 GB de memória RAM, 128 de armazenamento interno, tela Full HD, câmera frontal de 16, traseira de 50, de 2 e de 8, NFC, tem NFC para você que quer fazer pagamentos e tudo mais. Dual chip, sim, mas não pega cartão de memória. Outra coisa, ele tem o otimizador de memória RAM. Cadê você? Acho que era aqui, ó, peraí. Sistema, desempenho, e aí você ativa esse modo aqui, ó, otimização de RAM. Se você ativa, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar emprestado um pouquinho da memória interna para usar como memória RAM. Ele, no caso aqui, usou 1.5 GB da memória interna para complementar os 6 GB de memória RAM. Ei, Gesiel, mas eu tô doidinho, macho, é para ver a qualidade das fotos e dos vídeos, de gravação de vídeo desse celular. Me mostra logo, não fique enrolando não. Calma, vou mostrar, até porque é um ponto importantíssimo quando a gente pensa em comprar um smartphone. Então preciso que vocês prestem bastante atenção agora, onde eu vou mostrar a qualidade de câmera desse aparelho. Mas antes, olha só, GT Oferta. Pois é, o grupo arretado da gente lá no Telegram, que você não paga nada para ficar aqui e tem desconto, tem cupom, tem sorteio todo mês lá de graça. Homem, tu é doido, é bom demais, homem. Entre, vá, clique no link aí, já fica aqui dentro para participar de tudo e matar a pau sem pagar nada. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui a câmera, eu vou dar aquela... Eu acendi, foi o flash, olha, apague. Olha, rapaz, é mágica. E agora, abra a câmera, beleza. Temos aqui a câmera principal de 50 megapixels. Se a gente clica aqui, ele vai para a câmera ultra-wide de 8. A câmera macro tem 2 megapixels, aquela câmerazinha vagabunda, sem vergonha, para você tirar foto de coisas bem de pertinho assim, tá ligado? E aí, quando você vem para a câmera frontal, olha só, vem cá a câmera frontal, temos o quê? 16 megapixels de resolução. E temos aqui gravador de vídeo. Aqui nós temos mais configurações, como por exemplo, modo retrato, recorte, cor, destaque, night vision, que é o modo noturno, entre vários outros, inclusive o modo Pro. Mas não adianta eu ficar mostrando o aplicativo TTT e e não mostrar a qualidade para vocês. Então, fiquem aí com algumas fotos que eu tirei com ele. Lembrando que tem várias outras fotos, essas e outras, na verdade, no link na descrição para o Google Drive, onde você consegue ver tudinho.
E agora vamos pro teste de gravação de vídeo com esse aparelho. Começando aqui pela câmera frontal, né, em Full HD, que é a resolução máxima que ele suporta. Só que uma coisa interessante que eu tô percebendo nessa câmera frontal é a seguinte: a estabilização, aparentemente, eu olhando aqui na tela, tá muito boa. Tô gostando da estabilização, tô caminhando com ele aqui, ó. Eu olhando aqui na tela, tá bem estabilizado o vídeo. Ali o sol tá ali, meio querendo se pôr já contra o sol. E olha só, a favor do sol. Agora uma coisa estranha que eu tô percebendo é o foco. Essa câmera aparentemente era para ter autofoco, ó, porque ela tá focada aqui em mim, que eu tô pertinho. Se eu jogo para uma cena mais distante, ela não muda, então ela não tem autofoco. Ó, então o foco dela é mais ou menos daqui para cá. Se eu me afasto muito, eu já começo a ficar desfocado. Então se você quer tirar uma foto em grupo, muita gente, um mais na frente, um pouquinho mais atrás, provavelmente quem está um pouquinho mais atrás vai sair desfocado. É complicado. Daqui a pouco eu vou fazer um teste com o Danilo ali, vamos tirar uma selfie aqui pra gente ver como é que é. E aí vocês veem como é que fica o resultado. Agora vamos ao teste com a câmera principal traseira, também em Full HD, porque pelo que eu vi aqui, não suporta o 4K. Eita, pega, tá caindo, é tudo ali, rapaz, olha. Oh, meu Deus do céu. Segura, pessoal, segura. É isopor, gente, ainda bem que não quebra, né? Não sei se vocês conseguiram ver. Mas olha só, tô contra o sol agora, contra o sol. Vê aí, vou caminhar um pouquinho para vocês verem a estabilização. Mas tem uma coisa interessante que eu vou falar para vocês já já. Ó, presta atenção, ó. Tô aqui agora a favor do sol. Me digam aí se vocês estão gostando. O autofoco tá funcionando, ó. Tá eu aqui. Agora, ó, Danilão lá. Focou lá em Danilo? Não sei se focou. Agora aqui em mim. Mas o que eu ia mostrar para vocês é o seguinte, ó. Deixa eu virar aqui. Eu consigo mudar para a câmera ultra wide durante a gravação, ó. Cliquei aqui e ele já mudou para a câmera ultra wide durante a gravação. Isso é um diferencial legal que geralmente os aparelhos da Motorola e de outras marcas, a não ser a Samsung, não fazem, né? Essa mudança aí de uma câmera para outra durante a gravação. Rapaz, tá um frio da molesta, rapaz. Tu é doido. 17 graus aqui. A gente não tá acostumado com isso não, mas nós estamos acostumados com o Nordeste, pegando fogo. 38 graus. Mas olha só, eu tô achando meio escuro aqui, hein? Tô achando meio escuro com essa câmera ultra wide. Olha lá o pôr do sol. Agora vamos aqui mais para perto dessas flores. Olha aí. E é isso, gente. É isso que ele tem para nos oferecer quando o assunto é gravação de vídeo. Ah, eu já ia me esquecendo. Dá para gravar com a câmera macro também. Olha aí, olha aí. Deixa eu me aproximar. Vamos. Ó, dá para filmar com a câmera macro, mas a qualidade aparentemente não tá muito boa não, né? Eu olhando aqui na tela, não tá lá grande coisa não. E aí, o que é que vocês me dizem da qualidade? Gostaram ou não? Tava esperando mais de um G71? Ou tá bom? Tá de bom tamanho? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!